boa noite. Está começando o nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, eu sou psicóloga e hoje vou mediar o nosso bate-papo com um tema super importante: saúde física e mental da mulher. Vamos juntas comemorar o Dia Internacional da Mulher com informação de qualidade? Dividindo a bancada aqui comigo, hoje a minha amiga, a doutora Karen, ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, Karen, para esse nosso bate-papo florido do Dia Internacional da Mulher. Né? Muito gostoso estar aqui nesse dia tão especial, né? Que a gente tem muito o que comemorar, mas muita coisa para lutar, né? Quantas coisas ainda a gente precisa alcançar para a gente ter uma sociedade mais igualitária para homens e mulheres. Então, eu particularmente não sou muito fã de datas específicas. Eu acho que todo dia é dia de lutas, mas eu acho que é um momento para a gente fazer uma retrospectiva de tudo que já foi alcançado e do tanto que a gente ainda precisa alcançar. Perfeito. Seja muito bem-vindo. Obrigada por dividir esse momento aqui comigo. Um bate-papo mesmo, né? Esse bate-papo. Aqui também comigo, dividindo a bancada, a doutora Daiane, médica psiquiatra e do sono, minha amiga também. Hoje eu tô aqui em casa. Eu brinquei minha amiga também. A gente está aí em casa. Seja muito bem-vinda, Daiane, para esse dia tão importante para todas nós. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui em tão boas companhias e fazendo o que eu amo, que é falar sobre saúde mental. É tão importante, principalmente nesse momento hoje em que a gente comemora o Dia das Mulheres, falar sobre a saúde mental das mulheres, o quanto que é importante essa conquista da mulher, mas que essa conquista venha junto com uma saúde também, né? O que a gente acaba que toda essa busca da mulher por essa igualdade, esse desafio dela de ser vista, de ser valorizada, trouxe um desgaste muito grande também, levando muitas vezes ao adoecimento. Então a importância da gente conversar sobre isso para que essa transição, essa mudança seja de forma leve, que a gente busque a nossa igualdade, a nossa autonomia e o nosso valor, mas que a gente consiga também buscar a saúde junto com isso. Perfeito. A gente começa o nosso bate-papo de hoje com uma pergunta: seria possível definir uma mulher? Vamos juntas, ao longo desse programa, responder essa pergunta. Vai aparecer na sua telinha o número do WhatsApp do programa. Então, manda suas dúvidas, suas perguntas, elas vão ser respondidas no último bloco. Então, venha participar com a gente. Vamos fazer juntas esse programa hoje. Karen, vou começar perguntando para você, né? O que é saúde da mulher, Karen? Como é que a gente pode entender esse conceito hoje que já é tão falado? Então, eu acho que o tema saúde, ele é extremamente amplo, né? Eu sempre falo isso no meu consultório, que a gente precisa enxergar, na minha especialidade, a mulher, de uma forma integral, né? Então, importa a saúde física, importa a saúde mental, importa a saúde espiritual. Todos esses fatores, eles precisam estar em equilíbrio para que aquela mulher viva com qualidade. Em se falando de mulher, a natureza da mulher é muito cuidadora. Então, é muito frequente vermos mulheres que cuidam muito e se cuidam pouco. E isso se torna um grande problema, porque para você cuidar, você precisa estar bem cuidada. Então, enxergar essa mulher em todo esse amplo aspecto, né? Mulheres que são, a sua grande maioria, multitarefas, sempre sobrecarregadas, sempre olhando para os outros e deixando de se olhar, é um desafio muito grande. Perfeito. Vou pegar esse gancho então, a Daiane. Cansaço e exaustão. As mulheres estão no limite? Sim, a gente vê que é uma queixa cada vez mais frequente essa. Então existe uma expectativa muito grande em relação à mulher hoje. E como a Karen falou, culturalmente, nós fomos ensinadas a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, a cuidar do marido, cuidar dos pais, que geralmente é uma missão que fica para a mulher, cuidar do sogro, da sogra, muitas vezes. E com essa revolução feminina, onde a mulher vai buscar a sua igualdade, onde a mulher vai buscar a sua autonomia, a sua liberdade, ela também
começa a desenvolver as suas atividades laborais, ela entra no mercado de trabalho. Então, hoje a mulher, além de cuidar da família, ela também é provedora. E aí vem aquele acúmulo de função. E se não bastasse isso, as cobranças internas que nós temos, entendeu? A gente se cobra ainda se a gente é uma boa mãe, se a gente é uma boa dona de casa, se a gente é uma boa profissional, e vem as exigências da sociedade para que tudo que a gente faça, a gente se destaque no que a gente faça, e vem a cobrança estética em relação à mulher, o culto da beleza da mulher. Então tudo isso, toda essa cobrança, todo esse excesso de cobrança, tanto externa quanto interna, se não for bem administrado, vai levar a uma exaustão mesmo. Perfeito. Eu só posso pegar esse gancho? Então, uma coisa que a gente vê, a gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal, né? A nossa cultura latina, principalmente, ela é muito centrada no homem como provedor. De algumas décadas para cá, a mulher alcançou grandes avanços nessa questão da independência financeira, né, de ser provedora também. Então, o que a gente percebe é que a mulher caminhou muito nesse sentido de dividir igualmente o sustento da casa com o homem, e o homem não saiu do seu lugar enquanto apenas provedor. Então a mulher, ela é cuidadora e ela é provedora, e o homem é provedor, né? Então eu acho que a gente está no momento de muitos questionamentos, e os próprios homens estão entrando nisso. Eu acho que as redes sociais ajudam muito para os homens assumirem também o papel de dividir os cuidados com a mulher, porque a mulher se tornou a provedora, a cuidadora, aquela que realiza todas as tarefas, e o homem continua naquele posto só de provedor. Então, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, mas a mulher acumulou muitas funções e o homem continua no seu lugar, né? Então, o que eu vejo hoje de um equilíbrio de sociedade é onde homem e mulher consigam dividir todas as funções, né? A função dentro de casa com a família, de cuidar dos filhos, a função de prover a casa, né? Dividir igualmente, eu acho que ajudaria as mulheres a se tornarem menos sobrecarregadas. Ok. Pegando esse gancho, né, da sobrecarga, essa mulher hoje, ela tá olhando para a sua saúde física, Karen? É a nossa meta, né? E como é fácil a gente se perder nessa meta, né? Nós mesmos que acumulamos várias funções, somos mães, trabalhamos fora, cuidamos da casa, temos múltiplas tarefas, vira e mexe a gente se vê mais pendendo para o trabalho e menos para a família, mais para a família, menos para o trabalho, não consegue praticar atividade física que praticaria, não consegue fazer os exames periódicos que deveria ter feito naquele ano. Para nós é difícil, né? Então, vira e mexe a gente está tendo que se remanejar, se recolocar. Espera aí, o que está faltando na minha vida? Por que eu estou desequilibrada? Então, é muito fácil a gente se perder nesse caminho, sendo que a gente tem tantas coisas para resolver. Mas eu acho que é o se olhar. Né? Assim, opa, a minha vida não tá boa. Perfeito. Eu tô trabalhando demais, eu tô ficando menos com as crianças, né? Eu não tô conseguindo me cuidar do ponto de vista de saúde. O que está faltando? Eu acho que esse questionamento, ele não pode faltar na nossa vida. A gente tem que estar sempre nesse lugar, assim, de se perceber. E o se perceber depende de um ponto muito importante, o se conhecer. Perfeito. Autoconhecimento. Né? Autoconhecimento. Para você entender se a sua vida está no equilíbrio adequado, se a sua vida está desequilibrada, e se está desequilibrada, por quê? Ok. Porque desequilibrada vai virar fatalmente uma doença ali no futuro. Ok. Pegando esse gancho da doença, a Daiane, as mulheres são mais propícias a doenças mentais? Sim, são. A gente sabe que a vulnerabilidade da mulher, ela se dá mais devido à flutuação hormonal. A mulher no período reprodutivo, que vai da menarca, a primeira menstruação, à menopausa, quando interrompe o seu ciclo reprodutivo, ela tem uma flutuação hormonal muito grande, o que aumenta a chance de um adoecimento emocional, principalmente no período pré-menstrual,
na gestação e pós-parto e na pré-menopausa. Para você ter ideia, a depressão e o transtorno de ansiedade chega a ser 2 vezes mais frequente na mulher do que no homem. A cada 2 mulheres acometidas, 1 homem é acometido. Os transtornos alimentares também são mais comuns na mulher. Os transtornos somatoformes também acometem mais mulheres e alguns transtornos de personalidade também são mais comuns nas mulheres. Então, aí ela falou de 3 fases transicionais, sim, maravilhosas na vida de uma mulher, né? Que é a puberdade, a adolescência, o período gravídico, puerperal e a menopausa. De alterações físicas muito intensas, emocionais muito intensas. Então, essas mulheres, nestes momentos, principalmente, elas precisam se olhar e precisam que os profissionais de saúde olhem para elas, porque são fases muito ricas, né, de transformação, mas que se não forem bem elaboradas, vão passar por processos patológicos. Perfeito. Né? Eu costumo dizer que uma mulher que conhece bem o seu corpo, uma mulher que conhece os seus desejos, que conhece as suas vontades e principalmente que se conhece, que tem esse processo do autoconhecimento, é uma mulher que entende suas fases e ciclos de uma forma diferenciada e passa por elas de uma forma muito mais, vou usar a palavra tranquila, leve, né? Porque eu acho que isso é o importante, né? Uma mulher que se conhece, a gente usa muito essa palavra empoderamento. É uma palavra que hoje, se a gente for colocar nas hashtags, eu acho que talvez seja a palavra que mais apareceu. Mas o que é esse empoderamento? Né? É o autoconhecimento, é esse olhar para si, esse autocuidado, esse autoamor. Né? Ela olhar para ela entender os seus fluxos. Nós somos mulheres de ciclos. Né, sim, Karen? Então, acho que isso mais do que nunca nesse momento fica muito visível, né, nesse processo da saúde física e da saúde mental. O autoconhecimento é vida. E pensando nessa questão aí de você se conhecer, engraçado que hoje eu fiquei com uma frase na minha cabeça o dia inteiro, é uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, e que fala que sim, sim, não, não. Então, esse sim, sim, não, não, eu acho que vem muito para a realidade de autoconhecimento da mulher, dela saber se posicionar mesmo, né? Saber se posicionar na sua vida, saber se posicionar na sociedade, sair do lugar de ser levada, né? Quando a gente sai desse lugar de ser levada pelas situações e começa a definir as próprias regras, tanto pessoais quanto numa sociedade, eu acho que esse é o auge do respeito, né? Essa mulher saber o que ela quer, saber quem ela é, se conhecer e não ceder, né, às ocasiões. Porque por muitas e muitas gerações a mulher ficou nesse lugar submisso. Então, nesse posicionamento de independência, eu não falo independência só financeira, eu falo de independência de vida, né? Dela se colocar, dela saber quem ela é um processo muito importante. E perder, né, Daiane, esse medo, quando a gente fala da saúde física, parece que é mais fácil falar, é mais fácil conversar, mas a gente perder esse tabu de falar sobre o seu processo, da sua saúde mental, da importância de compreender isso, né? E só que às vezes a grande dificuldade é o seguinte: às vezes o sofrimento, a tristeza, a dificuldade, as angústias são tão comuns que passam a ser normais. Então muitas pessoas não se percebem que adoeceram emocionalmente porque elas vivem esse tipo de transtorno há tanto tempo que isso passa a ser normal. Não consegue ver. Então muitas vezes as pessoas vão buscar ajuda quando elas param de funcionar. Exato. Quando elas não conseguem, chegam no limite. Quando chega no limite, quando elas perdem a funcionalidade. E quando a gente vai ver, o processo de adoecimento já começou há muitos anos. Dificilmente alguém que vai buscar ajuda por um transtorno emocional é algo que começou há poucos meses. A maioria foi um processo que começou há anos. E aí essa questão do cultural, de que a mulher acha que ela tem que aguentar, ela tem que tolerar, ela tem que suportar, ela tem que ser forte, ela tem que ser heroína, entendeu? E não pode ser cuidada, não pode fraquejar, entendeu? Eu tenho que ser o esteio, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir. Então ela não se permite sentir dor, ela não se permite se fragilizar.
e com isso ela vai tolerando. E chega uma hora que é desumano, né? Perfeito. Não dá conta. Isso é muito comum no consultório, as mulheres chegam e elas sentem vergonha de estarem no sofrimento, né? De estarem depressivas, elas não se sentem no direito de estar, justamente porque elas acham que se elas não dão conta, como se elas desmoronassem, a casa toda desmorona. Então, não, eu preciso ser forte. E eu acho que esse tabu da doença mental, ele precisa urgentemente ser quebrado, né? Da doença mental ser vista como outra doença qualquer. Perfeito. Né? Do nosso organismo, porque precisa de tratamento. Sim. Perfeito. Bom, o bate-papo tá ótimo. Vocês estão vendo que tá fluindo, né? Acho que a gente falou aqui sobre pontos tão importantes, sobre esse equilíbrio, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente vai para um rápido intervalo. Envia suas perguntas pra gente, que a gente vai responder no terceiro bloco. É rapidinho, a gente já vai, a gente já volta, tá bom? Voltamos já já. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Hoje a gente está falando sobre um assunto muito importante: saúde física e mental da mulher. Dividindo a bancada comigo a doutora Karen, que é ginecologista e obstetra, e também a doutora Adaiane, que é psiquiatra e médica do sono. Vamos voltar com o nosso bate-papo? Karen, você poderia nos falar um pouquinho quais são as principais doenças que afetam direta e indiretamente as mulheres? Então, se a gente pensar nas principais causas de mortalidade na mulher, primeiramente, as doenças cardiovasculares, né? Isso aí não estou falando do período gestacional. O período gestacional é um período à parte. A gente pode falar sobre ele também. Mas na mulher de 40, 50, 60 anos, doenças cardiovasculares. E a gente tem que pensar em outras causas importantes, que são os cânceres, né? Principalmente câncer de mama e câncer de colo de útero. Todos esses grupos de doenças são doenças preveníveis, não são doenças passíveis de diagnóstico precoce se essa mulher tiver o hábito de fazer exames periódicos. Por isso, tão importante ela se cuidar, ela separar um períodozinho, uma vez por ano, para ir no seu ginecologista, porque o ginecologista é o clínico da mulher. Né? O ginecologista está capacitado para olhar aquela mulher de uma forma integral, conseguir rastrear nela os fatores de risco que podem prejudicar a saúde, e se fizer algum diagnóstico e precisar encaminhar para o especialista, ele direciona para as especialidades convenientes. Perfeito. Então ele é o melhor profissional para olhar para aquela mulher de uma forma mais generalizada. Ok. Né? Falando das doenças cardíacas, a gente vai pegar o gancho da Karen agora para assistir um vídeo que foi enviado pela doutora Débora, médica cardiologista lá do LMC. Vamos juntas assistir esse recadinho que ela mandou pra gente? Como já sabemos, né, as doenças cardiovasculares ganham um grande destaque, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Porém, o que vem chamando a atenção, né, da sociedade científica é que as mulheres, elas vêm ocupando um ranking diferente aí, por conta, provavelmente, da mudança do estilo de vida. Daí tão importante, né, a gente está aí sempre falando da prevenção, né, e falando dos aspectos, né, que englobam todas as nuances aí dessa doença na população feminina. As mulheres, elas acumulam muitas tarefas. Muitas vezes nós temos jornadas duplas, jornadas triplas, com o nosso trabalho formal, com, né, na carga horária normal, em que temos que ser produtivas, e também com os afazeres de casa e com as funções com os nossos filhos. Isso acaba expondo a mulher a maior estresse por mais tempo. E o estresse, como nós sabemos, é um fator de risco para a ocorrência de doença cardiovascular. Bom, aliado a esse estresse, né, a essa exposição, tanto na exposição do estresse quanto ao tempo, né, que acabamos sendo expostos por mais tempo ao estresse do cotidiano,
nós temos os demais fatores de risco, porque aliado a esse tempo corrido, as coisas do cotidiano, nós temos a falta do tempo para a atividade física. E é aí que nós temos o sedentarismo, a obesidade. Também temos, aliado a isso, muitas vezes o tabagismo, a bebida alcoólica, né, ingestão de bebidas alcoólicas, o que vai se somando, né, aos fatores de risco aí falados aqui. Eles vão se somando e aumentando o risco da mulher de desenvolver uma doença cardiovascular. Quando eu falo doença cardiovascular, eu estou falando tanto do AVC quanto do infarto propriamente dito, né? Então, a atenção às mulheres devem ser redobradas. Por quê? Porque as mulheres, elas têm sintomas, né, muitas vezes mais sutis e muitas vezes subestimados por elas próprias. Então, a dor na mulher, ela é diferente. Ela não é aquela dor lancinante, né, aquela dor forte que nós vemos aí falando como é uma dor de infarto na maioria das vezes, né? Muitas vezes essa mulher, ela vai ter dor, uma dor que é às vezes uma fisgada, uma dor um pouco atípica, às vezes dói a mandíbula, palpitação, falta de ar. Então são sintomas que nas mulheres precisam de uma maior atenção, né? As mulheres, elas vêm sucumbindo de forma assustadora às doenças cardiovasculares. Só para nós pontuarmos aqui, são aproximadamente 8,5 milhões de mulheres no ano, no mundo, que sucumbem à doença cardiovascular. Então são 23 mil mulheres por dia, tá? Aproximadamente. Então nós temos aí esse número que é tão alarmante, né, das doenças cardiovasculares que precisam da prevenção. Então daí a importância de falarmos exaustivamente sobre a doença cardiovascular e o estresse, né? O estresse, ele às vezes é o pivô para o desenvolvimento dos outros fatores de risco, como eu disse. Então vamos ficar atentas, tá? Porque as mulheres, elas têm essa grande questão aí de subestimar os sintomas. Acho que a doutora Débora trouxe uma informação de muita qualidade para todas nós, complementando aquilo que a gente estava falando. Aproveitar para agradecer a sua participação, doutora Débora, deixar aqui um forte abraço, porque você é uma mulher de luz que empodera tantas outras mulheres no seu dia a dia de trabalho, né? Voltando e pegando um pouquinho esse gancho sobre tudo isso que a gente estava falando e que a doutora Débora também trouxe, Daiane, eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que hoje tem sido falado, mas talvez a gente não entenda tanto sobre isso, que é a síndrome do esgotamento. A gente poderia falar um pouquinho sobre ela? Sim, a síndrome do esgotamento, também conhecido como burnout, né, é um estresse crônico e constante relacionado estritamente ao trabalho, às situações de estresse no ambiente de trabalho. E ela pode se manifestar tanto com sintomas emocionais como com sintomas físicos. Então eu posso começar a ter sintomas como irritabilidade, uma baixa estima, um nervosismo, queda do rendimento, dificuldade de foco, de concentração, os famosos apagões, entendeu? Uma dificuldade de me relacionar no ambiente de trabalho, não tenho mais vontade de ir para o trabalho, não tenho mais prazer de ir para o trabalho como eu tinha, associada a sintomas físicos também, como cefaleia, dores no corpo, às vezes alterações intestinais, tensão muscular, muita tensão muscular. E a gente sabe que pode evoluir também, como a doutora falou, o estresse pode levar a aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca, aumento dos níveis glicêmicos, nível de colesterol, favorecendo talvez o desenvolvimento de um quadro de diabetes, de uma obesidade. Então esse é o processo de adoecimento dos sintomas que pode acontecer dentro de uma síndrome de esgotamento. A síndrome de esgotamento, ela pode se manifestar como um quadro depressivo, pode se manifestar como um transtorno de ansiedade, pode se manifestar como uma fobia, como uma síndrome do pânico. Muitas vezes estão associadas às longas jornadas de trabalho, o excesso de competitividade dentro do ambiente, condições insalubres de trabalho, abusos físicos e emocionais
que ocorre dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso são fatores que podem proporcionar esse aumento do risco do esgotamento. Só que é muito importante, assim, hoje se fala muito sobre isso. Então, tipo assim, a pessoa está estressada com o trabalho, começa a adoecer, começa a ter crise dentro do ambiente de trabalho. Ah, você tem burnout. Não é bem assim. O burnout ele tem que estar associado 100% a problemas relacionados ao trabalho. Se você está passando por problemas com filho, marido, com familiar, dentro de casa, algum problema de saúde física, que pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de adoecimento psíquico, você não pode dizer que aquele quadro que você está é uma síndrome de burnout. Claro que todo o estresse dentro do trabalho pode estar contribuindo para aquilo, pode estar, mas eu já não posso definir aquilo como um burnout. Perfeito. E hoje a gente sabe que as mulheres, elas têm o maior índice de desenvolvimento de burnout. E infelizmente isso ainda está associado ao machismo, entendeu? A desvalorização do trabalho feminino. Ainda existe preconceito, muitas empresas preferem contratar homens do que mulheres, principalmente quando essas mulheres são mães. Então não tem uma valorização do trabalho como homem, associada à dupla jornada que a mulher tem, às vezes até a tripla jornada de trabalho. Além dela trabalhar dentro da sua empresa, trabalhar durante o dia, ela chega em casa, ela também tem todo o compromisso. Vou pegar o gancho dessa história da maternidade. A gente vem usando muito a síndrome do esgotamento materno, né, Karen? Eu acho que isso tem chegado muito para você também no consultório, além de nós, né? Então, e aí, mais uma vez, a gente volta naquela questão que a mulher ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa, ela precisa trabalhar fora, ela precisa ser dona de casa. Então, ela não é só mãe, né? Ela engloba vários fatores. É por isso que eu acho que o segredo desse sucesso, das coisas fluírem bem, é o homem e a mulher dividirem todas as funções, inclusive no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, no cuidado daquele ambiente ali fora do trabalho, né? Para que a mulher não fique acumulando muitas funções e o homem fique só naquela função de provedor. Perfeito. Cada vez mais a gente conseguir caminhar assim, para todos fazerem tudo, né? E assim dividir adequadamente as funções. Ok. Aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre a síndrome do esgotamento materno, vou deixar aqui já assim um frescorzinho, sabe? Acompanhe nas nossas redes sociais, a gente está vindo aí com um projeto para maio, um ciclo de palestras, todo direcionado para mães, né? Onde a gente vai falar sobre saúde mental materna. Saúde mental materna importa. Então, se você gostou aqui desse papo leve que a gente levantou aqui agora, não deixe de acompanhar. Brevemente ele vai ser divulgado, né? E a gente vai estar podendo falar um pouco mais sobre isso. E aí, Karen, um outro assunto também que eu acho importante as mulheres ainda têm dificuldade de falar sobre a sua sexualidade, Karen? Muita. Gente, a gente evoluiu tanto culturalmente, né? E eu acho que temos muito a evoluir em relação ao conhecimento do corpo feminino, das mulheres se aceitarem, das mulheres. Nós tivemos agora um grande avanço, vocês ficaram sabendo da lei de esterilização, sim, né, da laqueadura tubária, porque até mês passado, para a mulher conseguir ser laqueada, fazer a esterilização definitiva, ela precisava da assinatura do marido, né? Então agora ela pode assinar sozinha, né, o termo de consentimento para a laqueadura. Então, são avanços que fazem a mulher ser dona da sua vida sexual, da sua vida reprodutiva, e eu acho que isso aí cada vez mais precisa fluir, né? Para ela poder falar o seu sim, para ela poder falar o seu não, para ela ser dona de si. Perfeito. E a Dani, como essa questão da sexualidade também está envolvida com as questões da saúde mental, né, da mulher? Sim. Mente sã, corpo sã, né? Então, se emocionalmente eu não estou bem, fisiologicamente eu não vou funcionar de forma adequada também. E um dos sintomas dos transtornos emocionais é a alteração da libido. Eu tenho perda de prazer em tudo.
entendeu? Perda de prazer até mesmo na atividade sexual. E ainda assim, a mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que dar conta de toda a demanda, um estresse muito grande. Ela não consegue nem entrar em contato com o corpo dela, não consegue nem entender as demandas, o que o corpo dela precisa, entendeu? Acho engraçado que uma vez uma colega me falou assim: para mim a melhor preliminar é quando meu marido pega meus filhos para colocar para dormir. Né? Foi muito, eu achei tão assim interessante, porque assim, realmente o cansaço esgota e você não tem mesmo disposição, não tem prazer, o cansaço toma conta. Então acho que hoje o cansaço, o esgotamento é um dos principais motivos para essa dificuldade que a mulher está tendo. Eu sei que o papo rende, né? Mas a gente está indo agora, terminando esse segundo bloco, eu acho que a gente trouxe as questões, né, desse cuidado com a saúde física, os principais adoecimentos, essa questão da sexualidade, a gente precisa avançar nessa discussão, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, ainda existe muito tabu, né? As pessoas têm dificuldade, a mulher ainda tem dificuldade de falar sobre isso e como isso implica. Mas aí eu acho que a gente termina o segundo bloco voltando de novo para o mesmo fechamento do primeiro, o autoconhecimento. Né, esse empoderamento da mulher no sentido de conhecer o seu corpo, seus desejos, suas vontades. No primeiro bloco, eu fiz uma pergunta se nós seríamos capazes, né, de caracterizar uma mulher. E aí eu fiz um convite para a Itamara, que é farmacêutica, e ela vai falar um pouquinho para a gente, desejar para você em casa, né, o que seria ser mulher. Vamos assistir juntas? A gente volta rapidinho. Assim que acabar a fala dela, a gente vai para o intervalo e a gente já volta. Ei pessoal, meu nome é Itamara e eu recebi um convite muito especial da Lorena para vir compartilhar com vocês o que é ser mulher. Ser mulher, gente, é se olhar todos os dias no espelho e enxergar a guerreira que está ali na sua frente. Porque nós temos que todos os dias ter força, coragem e muito amor para poder lutar por todos os nossos ideais. É reafirmar todos os dias que nós somos capazes, até mesmo quando dizem: ei, você não pode porque você é mulher. Mas sim, nós podemos, justamente porque nós somos mulheres. Ser mulher é ir à luta, mas não a luta de qualquer jeito. A gente vai de salto alto, maquiada e perfumada, sempre com um sorriso no rosto. Então, de mulher para mulher, um feliz Dia da Mulher. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje com um tema super importante, saúde física e mental da mulher, dividindo a bancada comigo, a doutora Karen e a doutora Daiane. Agora, como eu prometi, a gente vai responder as perguntas que foram nos enviadas. Vou começar com uma pergunta para mim, tá? Que eu sou egoísta, vou começar assim. Seguinte pergunta, doutora Lorena, quando é que eu devo procurar um psicólogo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente escuta muito, quando eu devo procurar um psicólogo e um psiquiatra. Eu costumo dizer, e já falei isso aqui no programa uma outra vez, que a gente tende a esperar. Esperar o quê? Esperar estar num quadro de depressão, esperar estar num quadro de ansiedade e tantos outros transtornos. Se a gente subentender a terapia como um processo de autoconhecimento, a gente vai entender que a terapia pode ser feita e acontecer a partir do seu desejo, da sua vontade de se conhecer. Se a gente entende a terapia dessa forma, ela fica muito mais leve e a gente consegue ter esse acesso a qualquer momento. Então, quando eu devo procurar a terapia? No momento que você, mulher, achar que é importante se autoconhecer, porque autoconhecimento é vida. Trazendo uma pergunta agora para você, Karen. Vou deixar a Daiane pro meio, né? Vamos aqui, não sei aonde foi parar a minha libido depois que a minha bebê chegou. Socorro! Eu tô rindo, né? Tá me apertando. Então, é uma realidade de todas as mulheres. Então, a gente tem que pensar que o período pós-parto é um período de transição hormonal muito importante. A mulher, no pós-parto, ela vive da parte de vista, do ponto de vista hormonal, como se ela estivesse na menopausa. Tem um bloqueio da função ovariana, principalmente para aquelas que amamentam, né? Então, elas têm
quase 100% de chance de terem redução do desejo sexual. E ainda junta cansaço, noites mal dormidas, insegurança com a chegada do filho, mudança de rotina da casa, são muitos fatores que fazem com que a vida sexual daquele casal seja prejudicada naquele momento. Eu acho que nessa fase é muito importante o diálogo do casal. As mulheres tendem a passar por esse processo de uma forma muito solitária. Então elas têm medo ou vergonha ou não julgam que o esposo, que o companheiro vai dar a devida atenção, delas falarem dos seus problemas, delas falarem desse momento difícil que elas estão passando. Então abrir-se para o outro é extremamente importante. Perfeito. Né? Para que eles consigam juntos conversar e passar por essa fase, porque é uma passagem. É uma passagem, vai melhorar. E pode unir o casal, passar por essa dificuldade juntos. Diálogo aproximá-los, inclusive, né? Perfeito. A Daiane, como diferenciar tristeza de depressão? Tenho medo de estar com depressão. Tristeza é um sentimento normal. Todos nós sentimos tristeza e nós precisamos sentir tristeza, faz parte da evolução humana. O problema é quando essa tristeza não passa. O problema é quando essa tristeza prejudica a sua capacidade funcional, prejudica a sua vida social, quando ela compromete a sua vida. Quando ela vem associada a uma perda de prazer, eu não tenho mais vontade de sair, eu não tenho vontade mais de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Quando eu tenho prejuízo na memória, quando eu tenho prejuízo na minha concentração, alteração de apetite, alteração no sono. Então, a depressão é uma síndrome. A tristeza é um dos sintomas da depressão, mas ela pode ter também depressão sem tristeza. Às vezes tem depressão que ela se manifesta só com perda de prazer e outros sintomas, como lentificação, dificuldade de concentração, alteração de apetite, alteração no sono, pensamentos negativos excessivos. Então, assim, se além da tristeza você tem prejuízo na sua funcionalidade, você se isola, não tem vontade de sair, perdeu o prazer, está com alteração no sono, está com dificuldade de fazer o que você fazia antes, a pessoa sabe, pera lá, eu estou diferente, tem alguma coisa diferente, eu não sou mais a mesma, entendeu? Aí já não é só uma tristeza, aí a gente já fala de um quadro de depressão. Tem sofrimento, tem perda da funcionalidade, você já questiona se realmente é só uma tristeza. Perfeito. Karen, vou fazer essa pergunta, depois eu vou abrir para as considerações finais para você. É normal sentir vontade, sentir a sensação de estar sempre com vontade de fazer xixi quando tosso, espirro ou dou risadas? Isso tem tratamento? Claro que tem tratamento, não é normal perder urina aos esforços. Na maioria das vezes, esse problema está relacionado com uma flacidez mesmo da musculatura do períneo, aquela musculatura que sustenta a bexiga, que sustenta a uretra. A gente muitas vezes às vezes precisa de exames, às vezes a gente recomenda uma fisioterapia ou uma atividade física que fortaleça, porque nós temos que pensar que o períneo, os músculos do períneo precisam ser trabalhados, porque às vezes a gente preocupa com o músculo do abdômen, do bumbum, da coxa, a gente não foca no períneo. Depois de um processo gestacional, a musculatura do períneo fica muito sobrecarregada e pode ficar flácida. Com o passar dos anos ou após a chegada dos filhos, isso pode acontecer com muita frequência. É um alerta para a mulher começar a focar no trabalho daquela musculatura. Claro que tem tratamento, precisa procurar o ginecologista para receber as orientações direitinho. Ok. A Daiane, além da terapia, além da medicação, como manter uma saúde mental? O estilo de vida saudável, né? Atividade física, a gente sabe que é muito importante, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, e de preferência uma atividade prazerosa. Alimentações equilibradas, optar por alimentações mais saudáveis. Saber administrar seu estresse. Muitas vezes a gente está diante de determinadas situações e a gente pode ter formas mais simples de lidar com aquilo, mas muitas vezes eu posso potencializar, eu posso ampliar aquela situação. Então existem maneiras melhores.
identificar o gatilho do meu estresse. Qual é o gatilho? O que me desperta esse sentimento? O que me deixa assim? E tentar administrar o que causa isso daí. A meditação ajuda muito. A gente tentar buscar atividades prazerosas também é muito importante. A oração, eu acho que a oração é uma grande forma de você meditar, né? E de você buscar, às vezes, quantos momentos que você está angustiada naquela dor e você para orar, você consegue ter um alívio. E eu penso que nós somos seres pelo menos tridimensionais. Corpo, mente e alma. Precisamos nutrir nossa alma, cuidar da nossa alma, para que a gente consiga buscar uma saúde física e mental. Perfeito. Acho que daria outro programa, né? As meninas brincaram comigo que eu fiz um monteiro de perguntas, a gente tem uma série aqui que daria outro programa, né? TV Sim, nos chame de novo que a gente volta. Bom, vou encerrar, né, o nosso bate-papo para dar um tempo para vocês fazerem as considerações finais. Karen, queria te agradecer, né, por você ter topado estar aqui comigo. Você sabe da admiração e do respeito que eu tenho pelo seu trabalho, né? A gente tá, eu falo assim, eu me formei, estava aqui em Linhares, trabalhando no Rio Doce. Karen um dia bateu na minha porta e falou assim, vamos fazer um grupo de gestantes juntos? E daí nasceu um amor que pendura por 12 anos, né? Então, assim, meu muito obrigado por você ser minha amiga, por você estar na minha vida. Eu sou muito grata pela sua vida, viu? Então, queria que você fizesse suas considerações finais, né? Esse é o nosso momento de encerrar o programa. Muito obrigada. Eu sou muito feliz na minha profissão, né? Eu acho que eu tive a graça de escolher uma profissão que luta pelas mulheres, né? Em todas as suas fases de vida. Eu sou muito apaixonada pelo ciclo de gravidez, de parto, de pós-parto. É uma coisa que me seduz muito. Eu acho que a gente tem muito a avançar. É uma fase de transformação muito grande na vida da mulher. Mas as outras fases vêm me encantando também, né? Eu acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai passando por esses processos, né? De mudanças, de olhar para os outros. Então, eu acho que temos muito ainda a conquistar, mas nós estamos num caminho muito bom. Um caminho de muita conscientização, as informações estão aí, nós temos hoje acesso a muitos conteúdos bons, pessoas boas falando, lutando, defendendo os nossos direitos, e eu acho que a gente tem que estar cada vez mais consciente do nosso bem-estar, mas do nosso papel na sociedade também, né? De estar aqui fazendo a diferença para o outro, né? Lutando por aqueles que às vezes não têm essa consciência ainda, para que todos possam um dia chegar nesse momento de dizer assim, eu sou dona de mim, eu me conheço, eu luto por mim e luto pelas outras mulheres também. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Viu? A Daiane, muito obrigada por você estar aqui. A gente se conhece, né, pessoalmente há pouco tempo, tem 1 ano e um pouquinho, mas a gente já se conhecia antes pelas ligações, pelo contato do trabalho. Muito obrigada por você ter dividido essa bancada comigo mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando sobre saúde mental. É algo que eu luto tanto pela orientação, pela informação adequada, que eu acho que o que mais adoece é a ignorância, é a desinformação. A partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu entendo o que eu consigo buscar uma evolução em relação àquilo. Então, assim, nós mulheres precisamos nos cuidar mais, entendeu? Nós somos ensinadas a cuidar, mas a gente precisa agora aprender a se cuidar, ter um tempo para se cuidar. E não espera vir a motivação, comece a fazer que a motivação vai vir. E tem uma frase que eu gosto muito: o que eu não posso mudar, eu sou desafiada a buscar essa mudança interna. Então, vamos buscar essa mudança dentro da gente para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa fazer melhor para nós. Perfeito. Bom, se você gostou do nosso bate-papo e quer seguir um pouco mais com a gente, né, as meninas me deram incumbência, daqui a pouquinho, 7h30, a gente vai estar na matriz do BNH, o convite do Padre Maurício, falando um pouquinho sobre saúde física e mental, nós 3 juntas. Então a gente faz esse convite para você. Tá em casa? Troca de roupa rapidinho e vai lá com a gente terminar esse bate-papo. Bom, a gente vai encerrando o programa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje, né, que
não somente hoje, mas em todos os outros dias do ano, você se sinta acolhida, respeitada, acima de tudo. Tem uma frase que eu não sei quem é a autora, mas ao longo desses anos de profissão eu venho usando muito ela, eu falei que eu já me apropriei dela, que diz mais ou menos assim: quando uma mulher incentiva o voo de outra mulher, ela está dando asas a si mesma. Então que nós hoje possamos nos dar as mãos, que a gente empodere outra mulher, que a gente apoie o sonho de outra mulher. Escolhe uma mulher do seu dia a dia, ou escolhe uma mulher que você esteja passando agora, que você vai na padaria, no supermercado fazer uma compra que você nunca viu. Diga para ela o quanto ela é forte, o quanto ela é capaz, o quanto ela é uma mulher de luz. Eu acho que juntas nós somos mais fortes. Uma abençoada noite para todos. Até o nosso próximo encontro.